Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, unidade 2, livro 2, página 35, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Vamos analisar esse anúncio publicitário em que vamos notar que logo em cima temos o título, eles sentem fome, frio e medo. Não somos descartáveis, é o slogan dessa campanha. Abandono de animais é crime, denuncie, é o texto. E logo abaixo a assinatura, DHS. Notem que esse é um anúncio de propaganda, que divulga uma ideia de caráter social. Vamos analisar algumas frases desse anúncio. Não somos descartáveis. Qual o sujeito do verbo somos? Como esse sujeito se classifica? O sujeito é o pronome pessoal nós, que nesta oração classifica-se como sujeito oculto. Nesta oração, o verbo é de ligação. O sujeito é o ser ao qual se atribui uma característica. E a função do termo descartáveis é de atribuir uma característica ao sujeito. Notem que nas orações com verbo de ligação, o sujeito não pratica a ação, sendo apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Por essa razão, o verbo serve como elemento de ligação entre o sujeito e seu atributo, chamado predicativo do sujeito. Voltamos novamente à frase. Não somos descartáveis. Faço a pergunta ao verbo que ou quem para descobrir quem é o meu sujeito. Quem somos? Nós. Descartáveis vai ser o meu predicativo, é a característica do meu sujeito, nós. Em geral, são verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar e tornar-se. Os verbos de ligação podem expressar estado permanente, o animal abandonado é triste, estado momentâneo, o animal abandonado está triste, mudança de estado, o animal abandonado ficou triste, continuidade de estado, o animal abandonado continua triste, estado aparente, o animal abandonado parece triste. Note a relação entre o verbo de ligação e o sentido que ele expressa. O predicativo do sujeito costuma ser representado por adjetivos ou locuções adjetivas, substantivos ou palavras substantivadas, pronomes ou numerais. Nos exemplos, os animais são fiéis. São é o meu verbo de ligação, que é o verbo ser. Os animais é o meu sujeito. E fiéis é o meu predicativo do sujeito, que na classe gramatical classificamos como adjetivo. A amizade entre o homem e os animais é de verdade. A amizade entre o homem e os animais é o meu sujeito. É o verbo de ligação, o verbo ser. De verdade é o meu predicativo do sujeito, que classificamos na classe gramatical como locução adjetiva, quando eu tenho duas palavras com um único sentido. Abandono de animais é o meu sujeito, verbo de ligação, verbo ser, e crimes, que vai ser o meu predicativo do sujeito, que classificamos como substantivo. Vamos analisar a frase abaixo. O animal abandonado está na estrada. Quem é o sujeito da oração e o verbo dessa oração? Faz a pergunta ao verbo. Quem está na estrada? Os animais abandonados. E quem é o verbo? Está. O que expressa o verbo de ligação presente nessa oração? Ele expressa um estado momentâneo. Vocês terão uma atividade no livro, página 39, 40, 41 e 42. Na atividade extra, primeira questão, leia as frases a seguir, observando os verbos destacados, depois classifique-os usando VS para verbo significativo e VL para verbo de ligação. Segunda questão, marque as frases que possuem verbo de ligação e sublinhos. Na terceira, destaque os verbos e classifique-os quanto à sua predicação. A predicação foi o que vocês estudaram na unidade anterior, os tipos de predicado, se é predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Quarta questão,
Que tipo de verbos constitui o núcleo do predicado verbal? Quinta questão. Quais são os termos básicos do predicado nominal? Sexta questão. Qual é o núcleo do predicado nominal? Sétima questão. Sublinhe o verbo de ligação e circule o predicativo do sujeito. Bom estudo para todo mundo. Beijos e até a próxima aula.